voltar para a aula. Bom, então, nós vimos o período, né, colonial brasileiro e todas as implicações dele, né? O que mudou, o que aconteceu no Brasil durante esse período, aquelas revoltas nativistas, as revoltas separatistas que houveram, né, durante esse período. Então, tudo isso nós vimos, né, todo o período colonial brasileiro. E aí, quando a gente fala de vinda da família real, ou seja, período joanino e primeiro reinado e Brasil Império, é o período, é o assunto mais recorrente quando se trata de Enem. Então, é muito recorrente mesmo, né? Dentre os assuntos entre 2013 e 2019 foram levantados por mim também, tem até essas questões. Quando vocês chegarem no terceiro ano, tem um livro de questões do SAI que pega só com as atividades, né? Só com o que caiu já em prova do Enem. E aí, fazendo levantamento, cerca de 60% da prova, certo? É história do Brasil, e desses 60%, 50% é de Brasil colônia, né? E aí o resto vai se dividir de Brasil república, colônia, né? Vai estar no resto. Então, veja que é um número consideravelmente alto. Então, por isso que é um assunto que se dá muita ênfase, beleza? E o assunto do segundo ano, ele é muito grande. Do primeiro ele é relativamente curto, mas o segundo ano ele é muito grande. Então a gente começa a introduzir ele já aqui nesse finalzinho do primeiro ano, porque quando é no próximo, no ano que vem, a gente faz só uma revisão, né, do que viu e já começa em outros assuntos, tá bom? Então, falando da chegada da corte portuguesa, não lembro se em História Geral, lá com o John, se vocês veem Revolução Francesa esse ano ou é no ano que vem. Vocês viram esse ano já a Revolução Francesa? Não lembro agora. Acho que não. Não, né? Então acho que deve ser no início do ano que vem. Não lembro agora. Porque geralmente quando eu pego esse material do SAI, eu só ministro História do Brasil. Bom, então falando rapidamente da Revolução Francesa, né? Ela ocorre em 1789, lá na França, enfim, tem todo aquele período, o período das instituições, o período de terror, que é o período dos jacobinos, que é o período das antecipações também. Depois vem o diretório, e por fim a Revolução Francesa passa pelo período que se denomina de Era Napoleônica, que é o período em que Napoleão chega ao poder, né? Então todo o seu período de permanência no poder, até 1812. Tá? Então, esse período é o período que a gente chama de período napoleônico. E Napoleão, quando ele chega ao poder na França, ele inicia um processo de mudanças, né? Ele institui o Código Civil, tal, enfim, o primeiro existente, né? E outra coisa que ele estabelece, né, e que é importante dentro de umas mudanças, é que ele começa um processo de expansão territorial da França. Então, esse processo de expansão territorial,
ele invadia, né, os outros territórios, submetia os governos, tá? E assim ele conseguia dominar os países. E ele faz isso com a Espanha, ele faz isso com partes da Itália. Lembrando que a Itália, na época, a Itália não era unificada ainda, eram pequenos reinos, então ele chega a dominar alguns reinos. A região onde hoje é a Alemanha também do mesmo jeito, né? Era uma região dividida em pequenos reinos, a Germânia. Professor, Oi, pode falar. ele chegou a dominar alguma parte da América? Não, não, América não. Mas mesmo assim, e aí por que a gente considera a Revolução Francesa um marco muito importante na história? Porque apesar de Napoleão não ter invadido nada na América, mas teve uma influência grande. Então, a vinda, que é o que a gente vai falar, a vinda da família real no Brasil tem a ver com isso. Os processos de independência das colônias espanholas, que vocês verão ano que vem com John, também tem a ver com a Revolução Francesa. Então ela muda não só o mapa da Europa, mas ela muda também, ela tem influência aqui na América, né? Então tem uma influência muito grande aqui na América. E aí, diante desse processo de expansão, o principal rival da França era a Inglaterra. E aí, para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão estabelece o bloqueio continental, que basicamente, se vocês estudarem, eu acho que lá no 8º ano, nesse processo do, do bloqueio continental, Napoleão não permitia que os países tivessem algum tipo de ligação com a Inglaterra, ou seja, o objetivo era de enfraquecer a Inglaterra, né? Então era assim que eles queriam, porque tipo, evitando o comércio, eu vou prejudicar a economia, consequentemente naquele período que se vivia o mercantilismo, estava na transição ainda, né, da primeira revolução industrial, né? Então a Inglaterra estava começando a desenvolver seu processo de revolução industrial e precisava de mercado consumidor, né? Então, por isso, né, que Napoleão queria enfraquecê-los de qualquer maneira. Só que Portugal tinha um tratado de amizade e tinha uma proximidade muito grande com a Inglaterra, né? E ele não quer cumprir o bloqueio continental. Ele chega a propor aos ingleses de fazer tipo uma guerra falsa, fingir para os franceses que estava havendo uma guerra entre a Inglaterra e Portugal. Os ingleses, eles não acreditam, eles, não, isso aí não vai dar certo não, mas diz, ó, se você quiser, a gente escolta você ali até o Brasil. E aí quem traz a família real, a nobreza, quem vem escoltando eles para o Brasil é a Marinha inglesa. Então o Brasil fica meio que com a dívida de gratidão. O Brasil não, no caso, né? A coroa portuguesa fica meio que com a dívida de gratidão com os ingleses, né? Já havia essa vinculação e eles ficam ainda mais. Então, por conta disso, por conta de toda essa pressão, para evitar perder o poder, Dom João, que era o príncipe regente na época, já que sua mãe, Dona Maria, a louca, né, estava impedida de governar por conta desses probleminhas dela de caráter psiquiátricos. Beleza, Luiz Felipe. Rapaz, aí é muita viagem, viu? Dizer que Napoleão fez o homem chegar à Lua é pesado, viu? Falar isso aí.
Mas eu assim, também achei. que ele foi essencial, porque assim, Napoleão, não Napoleão, né? A Revolução Francesa em si, ela mudou o mundo ocidental. Né? Então, sim, de fato, teve amplas mudanças no mundo ocidental e tal, como a gente vê, influencia no Brasil, América Espanhola, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Né? Lembrando que os Estados Unidos, nessa época, já eram independentes, que eles caras se tornaram independentes em 1783, quando acaba a Guerra de Independência, né? Então tem tudo isso aí. Então foi importante, sim. E aí, quando a família real vem para o Brasil, algumas coisas têm que ser mudadas, porque o Brasil ele era uma colônia. E aí ficava feio para a família real portuguesa estar em uma colônia. E aí o que eles fazem? Eles colocam o Brasil na categoria de Reino Unido. E aí passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Né? Então, era assim, né, que era chamado o Reino Unido. Né? Então, ele vem para cá justamente para fugir disso aí. E aí ele tem que mudar alguma coisa, como, por exemplo, revogar o Alvará de 1785. Dona Maria, a mãe dele, ainda quando governava Portugal, redige o Alvará de 1785, que proibia que se produzissem manufaturas nas suas colônias. E aí, consequentemente, entre elas, o Brasil. Lembrando que a Revolução Industrial ela começa por volta de 1760. Então, estava eclodindo aquela coisa, né, das manufaturas e tal, enfim. E diante disso, quando Dom João vem para cá, ele diz: ó, isso aí não pode mais funcionar, a coroa está aqui, a gente precisa produzir algo. Tem algumas necessidades que nós vamos ter que produzir. E aí, ele revoga o Alvará de 1785. Outra coisa, a abertura dos portos às nações amigas. De início, Dom João ele abre para qualquer país. E a Inglaterra faz: bicho, eu te ajudei, eu te escoltei, eu evitei que Napoleão te destronasse, te matasse, e tu vai dar privilégio para todo mundo? Não, peraí. Aí Dom João muda o tratado e concede privilégios maiores aos produtos ingleses. Né? Mas tem essa tretazinha aí temporária. Espera aí, rapidinho. Pronto. E eles vêm para o Brasil, né? Então havia necessidade de criar uma estrutura aqui no Brasil para poder suportar a família real. Então, ó, o Banco do Brasil foi criado nesse período, 1808. A Casa da Moeda, Ministério Público, faculdade, imprensa, né? Então tudo isso foi criado durante esse período, justamente o Brasil ser alçado à categoria de Reino Unido. Durante o período joanino também, o Brasil invade a Guiana Francesa, lembrando que a Guiana Francesa era um território francês. Os franceses já tinham tentado invadir o Brasil, né? Lembra lá no século XVI, foram expulsos, e aí eles conseguem aquele territóriozinho ali no
norte, do mesmo jeito que Suriname era território holandês e Guiana Francesa, território francês. Chegou alguém aqui, deixa eu admitir. Pronto. E a região da Cisplatina, que é o atual Uruguai, que era um território espanhol. Então, Dom João e a chegada da corte no Brasil faz com que haja uma série de mudanças aqui no Brasil. Era importante que houvesse essas mudanças justamente por conta dessa estrutura que era necessária para a família real portuguesa estar aqui no Brasil. Tá? Bom, só que em 1820 ocorre a Revolução Liberal do Porto. Né? E um pouquinho antes, vocês vão ver isso com John, ocorre, pós-era napoleônica, o chamado Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, o objetivo era organizar o continente europeu nos moldes que ele era antes da Revolução Francesa, antes de Napoleão. E aí ele vai partir de 4 princípios. O princípio da restauração das monarquias absolutistas, da legitimidade, ou seja, que aquelas famílias que foram retiradas do poder que devem voltar ao poder. Princípio da compensação, ou seja, que a França deveria pagar os prejuízos causados aos outros países, e o princípio do equilíbrio de poder, que aí eles criam uma aliança militar chamada de Santa Aliança, com esse objetivo, né, de evitar outra revolução naqueles mesmos moldes que ocorreram na França, tá? E diante disso, a burguesia portuguesa, né, começa a pressionar e dizer, meu irmão, com medo de Dom João mudar a capital do Império para o Brasil e tal, começa a pressionar para que ele voltasse. E aí eles mudam a organização, né, lá de Portugal, estabelecem uma monarquia constitucional, né, então os poderes de Dom João agora estavam submetidos a uma constituição, e exige o retorno da família real para Portugal. Dom João volta e eles pedem que Portugal recolonize o Brasil e estabeleça o chamado exclusivo comercial. Tá? Mas Dom João volta e deixa seu filho aqui, Pedão, futuro Dom Pedro I, né, como príncipe regente do Brasil. Né? Que aí, diante das situações, na próxima semana eu falo um pouquinho sobre isso. E próxima semana também a gente faz uma revisão para aqueles que ficarem de recuperação. Beleza? Faltam 4 minutos, não, 7 minutos para a gente fazer a chamada, para não esquecer. Aí. Alicia, Andrei, Antônio, Aurélia, Carlos, Caroline,
Débora, Eduardo, Elber, Presente. valeu, Eliseu, Franciele, cadê Franciele? Gabriel, Hanna, Presente. Everton, João Neto, José Vitor, Presente. Josias, Juana, Caterine, Lucas, Luiz Felipe, Luiz Henrique, Maressa, Maria Clara Toscano, Maria Clara Santos, Presente. Maria Caroline, Maria Rita, Maria Vitória, Matheus, Daniela, Regiborn, Eu. Presente. Ronaldo, Presente. Sara, Ulisses, Vitor e Wilson. Yuri. Pronto, pessoal. Então, façam atividade, beleza? Valeu aí, Ronaldo, por ter avisado, que aqui estava tudo ok, mas ainda bem que tu avisou. E aí, próxima semana, a gente continua. Um abraço a todos. Professor, Oi, sua prova é até às 10, né? isso. Tá certo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana. Para vocês também.